livro do Evangelho de João, capítulo 16 do Evangelho de João 16, o subtítulo da mensagem fala assim: a missão do Consolador. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a quem? Olha só, eu vou ler nessa tradução que está aqui. Expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a quem? Uma má interpretação. E isso é como se fosse para Deus. É o que Jesus está ensinando ali. Jesus, ele quando vem, no livro de Mateus, ele fala que veio para causar divisão. Essa é a verdade. Mateus capítulo 10, eu vou abrir porque eu falando nas minhas palavras, chute como algo pesado, mas é real. Mateus 10. Aleluia, Jesus. Na verdade, guerra. Versículo 34 de Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não. Vim trazer paz, mas espada. Diga glória a Deus. Pois vim causar o quê? Divisão. Mateus 10, 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem pós mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem toda vida perder a sua vida por minha causa, achará. Diga glória a Deus. Então você observa que isso é uma coisa real. Essa questão de conflitos, sabe, de ideias, de informação, de questão, principalmente quando se relaciona com as coisas de Deus. Então, às vezes, tem pessoas que deixou de falar com você porque você é cristão. Isso é bíblico. Eu não sei você, mas praticamente a minha lista de amizade, ela mudou 98,9% de quando eu aceitei Jesus. Aqueles amigos de... Não tenho mais. A minha amizade é vocês. Amém? Minha família são vocês. Minha companhia é vocês. É tanto que teve uma vez que Jesus, ele estava pregando num certo local e chegou sua mãe e seus irmãos. Chegou sua mãe e quem? Seus irmãos. Olha como é que é a tradição, né? A cultura. Nós temos que vigiar muitas dessas questões. Por quê? Porque fala que, por exemplo, Jesus fala que Jesus não teve irmão vindo de Maria. Mas a própria Bíblia desmente isso. Isso é o catolicismo que afirma isso. Mas isso não é verdade. Porque a Bíblia diz claramente que Jesus estava pregando e chegou Maria e seus irmãos lá fora e alguém chegou e falou: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí Jesus estendeu a mão para os seus discípulos e falou: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Então, isso já quebra uma teoria dada por fora em muitas doutrinas, enfim. Mas a questão aqui é você entender que quando você aceita Jesus, as coisas para você se tornam diferentes, elas mudam. Não é mais a mesma coisa. O vínculo, a amizade,
Os locais, eles não são o mesmo. Você vai ter que mudar, porque o que o evangelho causa em nós é mudança. Você aceitou Jesus e acha que vai continuar com a mesma vida, você vai ter um grande conflito com você mesmo. Tem pessoas que não estão bem porque quando você está na presença de Deus e você faz algo que não agrada a Deus, você se sente bem ou você se sente mal? Então é isso que acontece quando você não está ali cumprindo o que a palavra diz. Você vai viver uma vida dentro da igreja, mas o seu brilho vai estar apagado. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, Adão, quando ele transgrediu uma lei de Deus, ele se escondeu, ele se afastou, ele se acuou, ele ficou acuado, ele ficou afastado. E isso não é bom de forma alguma. Isso não é legal de maneira alguma. Porque quanto mais, entenda bem, quanto mais você ama a Deus, você quer expressar esse amor pelo Senhor. Aí você se torna um verdadeiro discípulo de Cristo. Você quer falar desse amor. E por causa desse amor, muitas das vezes você entrega o seu tudo. Porque o amor de Cristo nos faz ser pessoas melhores. O amor de Cristo em nós nos faz ser pessoas que cada dia mais vai querer alcançar outros patamares, outros objetivos. Porque a glória de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? É isso que o Espírito Santo causa em nós. Então, não penseis que eu vim trazer paz. Não, ele está dizendo aqui, no versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não. Vim trazer paz, mas espada. Amém? Você pode traduzir essa espada como uma palavra de Deus, porque eu vou ser sincero para você. Tem hora que você está numa conversa, e quando você fala algo da Bíblia, aí a pessoa já olha para você e fala assim, agora vem pronto, agora já quer pregar para nós. Tem pessoas que se incomodam só por você falar assim, eu sou cristão, pronto, acabou o papo. Acabou o diálogo. Você é de que religião? Eu sou cristão, sou evangélico, pronto. A pessoa já não quer mais nem conversar com você por causa dela. Por que causa tanto esse impacto nas pessoas o nosso posicionamento de fé? Porque é uma fé que resolve. Sim ou não, pessoal? É uma fé que resolve, é uma fé que traz resultado. E muitas das vezes, o que nos impede de trazer resultado para a nossa vida é a má utilização da nossa fé. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você faz sem fé é pecado. Então, quando você, às vezes, ora, mas a oração, por exemplo, abre lá no livro de Hebreus agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Que bênção, gente. Aleluia. Capítulo 11. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao nosso eterno, soberano. Aleluia, Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou obtiveram seu resultado, ou obtiveram ali sua resposta. Versículo 2 novamente. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, um bom resultado. Em outras palavras, eles nunca iam conseguir o que eles conseguiram se não fosse através de quê? Por exemplo, Davi nunca ia ser o que ele foi se não fosse através de quê? Daniel nunca ia ser o que ele foi se não fosse através de quê? A primeira coisa que quando Daniel chega no palácio, o que ele fez? Eu vou comer de tudo nesse palácio. Eu tô no palácio agora. Eita, soltou meu aí. Eu vou fazer de tudo nesse palácio. Gente, eu tava lá sabe, entre os cativeiros, sabe? Sendo na pior situação.
Agora eu estou numa posição bem mais elevada, eu estou no palácio, a comida do palácio é melhor, olha que coisas maravilhosas que eu tenho aqui. Mas quando Daniel chega ali, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É ele não comer daquelas comidas. Quem está entendendo? Ele já começa a colocar limites para ele mesmo, dizendo, calma aí, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Repito, eu estou aqui, mas eu... E tem cristão que é assim, ele não entende, que ele está lá, mas ele acha que é de lá, ele quer criar raízes lá, e às vezes fica mal porque saiu de lá, e chora e sofre por causa de coisas que Deus não manda a gente fazer isso. Você deve amar Deus sobre todas o quê? Todas as coisas. Por exemplo, Jesus, ele chorou à vista de Jerusalém. Ele chorou à vista porque ele viu o povo como ovelhas que não tinham pastor. E ele falava, Jerusalém, você não sabe o que é para ti é devido. Você não tem noção o que Deus tem para vocês. Então, assim, há uma coisa muito séria relacionada entre Deus e o homem que muitas das vezes o homem não sabe. Por exemplo, lá no Coríntios fala que aquilo que nunca passou em mente humana ou coração do homem é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, fala para a pessoa que está trabalhando, tem coisa que você não tem noção que Deus preparou para a tua vida. Tem coisa que você não sabe, mas Deus preparou para você. Deus preparou o melhor para você. Então, mas só que ele requer de nós essa pessoa. Que pessoa, pastor Divar? Uma pessoa que ame a Deus mais do que pai e mãe, parente de primeiro grau. Sim ou não? Por exemplo, às vezes tem pessoas que falam assim, tá trabalhando, meu tio morreu. Às vezes a empresa não te libera. Mas quando é parente de primeiro grau, é por lei haver essa liberação. Para entender o quanto tem vínculo entre a pessoa e esse parente de primeiro grau. Porque é compreensível um filho amar a mãe, um pai. É compreensível isso é natural. Mas só que quando você fala assim, eu amo minha mãe. Sim, é um amor intenso, é um amor que você se preocupa, você quer ver o bem, você quer ver qualidade para essas pessoas. Agora, de que forma você tem esse amor para Deus? Será que é menor ou menor ou é maior ou igual? Como é que é esse amor para com Deus? Porque às vezes, como é que você vai poder entender o amor que você tem por Deus quando você olha para essas pessoas? Você não consegue ficar sem saber se essa pessoa está bem. Você não consegue. Quando você conversa com essa pessoa, você às vezes não vê o tempo passar. Você quer estar perto, você quer abraçar, você quer o bem. E para Deus que você não vê? Como é que você demonstra esse amor para Deus? Pastor, eu sinceramente, falando dessa forma, eu fico até sem entender, porque eu não sei como demonstrar esse amor para Deus. E essa é a questão. Porque Jesus, tudo o que ele fez foi por amor. Tudo que ele fez foi por amor. Deus fez tudo por amor. E com Deus tem que haver amor. Tem que haver amor. Por exemplo, tudo que eu faço para Deus, se não tiver amor, não vai ter sentido. Deus ele quer esse retorno através do amor que eu tenho por ele. Através da minha entrega que eu tenho por ele. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, pega teu filho único e me leva em holocausto. Calma aí, qual o sentido disso? Quando você vai ler o texto, você entende. Você vê o anjo falando, Abraão, não faça mais isso, porque agora eu vejo que tu me amas acima de tudo. Esse amor, a Bíblia diz que Jesus ele fala assim, que aonde está o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Então a Bíblia também fala, não tem como você amar o mundo e amar quem? A Deus. A Bíblia fala que não tem como você amar os dois. Então você observa que às vezes por causa de uma riqueza, de um conforto, você acorda na madrugada, você acorda cedo, você trabalha até mais tarde, você consegue fazer coisa para ter um conforto. E para Deus, o que você consegue fazer? Pastor, eu não consigo fazer nada. E que amor você tem por ele? Eu amo ele. De que forma? Deus sabe. Ele sabe. Isso é o suficiente. Ele saber. Sabe o que ele falou para Pedro? Quando Pedro falou, tu sabes? Jesus falou, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Pedro falou, te amo sim, Senhor. Foi a primeira resposta. Então apacenta minhas ovelhas. Faz alguma coisa.
A segunda vez, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Faça algo por mim, Pedro. Apacenta os meus. Cuida de mim, cuida das minhas coisas. Faça algo para mim. Aí o Senhor falou pela terceira vez: tu me ama, Pedro, mais do que esses outros? Pedro olhou e falou: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, aí foi onde Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, não é suficiente o meu amor por ele em palavras? Não. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores, que é o momento da adoração no culto. Mas no momento da adoração, às vezes você não consegue dar uma adoração totalmente íntegra a Deus, porque está dividida a sua adoração. Adoração, imagina, a pessoa tá fazendo, por exemplo, é uma coisa que nos chama a atenção, é o que acontece na vida real e com essa vida espiritual. Porque quando a pessoa está interessada em alguém, ela está conversando com alguém, ela jamais vai pegar o celular para ficar vendo o Facebook se ela está interessada na pessoa. Ela vai chavecar, ela vai... eu vou falar. Se você está não, mas varão quer casar comigo, mas não está me dando atenção, está mais no Facebook do que comigo. Então, essa questão de você dividir a sua mentalidade é um problema. É um problema muito sério, porque Deus não quer ser dividido com nada, com ninguém. Com ninguém. O jovem rico falou: Senhor, o que eu farei para alcançar a salvação? Jesus falou: faça o que está escrito. Ele falou: isso eu já faço. Tá, então vende tudo que tu tem, dá para os pobres e segue-me, porque você vai ter um galardão no céu. Ele pensou. Porque essa adoração, esse amor, essa fé sem obra é uma fé inativa, é uma fé inoperante, uma fé que não tem resultado. Então, o que chama a atenção na nossa relação com Deus é os nossos resultados, é as nossas ações. Se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio meus irmãos, é o que a Bíblia diz: eu não amo a Deus. Então você observa que tem resposta para tudo que deve ser feito com Deus. Eu amo a Deus, sim, mas você não ama ninguém, você só ama a Deus. Que amor é esse? Um amor incompreensível, porque quem ama a Deus também deve amar os seus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Então tem que ter essa consciência de falar: eu amo a Deus, mas as minhas atitudes falam mais do que as minhas palavras. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim, diz o Senhor. Então, se você tem coragem de fazer isso por sua mãe e pelo seu pai, o que você tem coragem de fazer por Deus? Quem está entendendo, diga amém. Essas ações é que demonstram verdadeiramente a nossa fé. A fé sem obra, ela é uma fé morta. No capítulo 11 ainda, no versículo 6 agora. O que está escrito no versículo 6? É um texto muito lido, né? Bem conhecido esse texto aí. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar. Eu falei o que a fé é, demonstrando amor, amar o pai mais do que a mim, ações do papai e não faz para mim. Isso também está escrito lá no livro de Malaquias. Vocês dizem que eu sou pai, vocês dizem que eu sou Deus, e onde está a minha honra? Está escrito lá em Malaquias, se não me engano, capítulo 1. Não é isso? É ou não é verdade? Então, aqui, deixa bem claro o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem ações é impossível agradar quem? Você lembra daquela mulher que pegou um perfume bem baratinho e quebrou nos pés de Jesus ou foi na cabeça? Eu não lembro exatamente, mas eu só sei dizer que ela ficava enxugando com os seus o quê? Com os seus cabelos, achou nos pés de Jesus. Geralmente ninguém nunca bota perfume nos pés, ninguém nunca derrama perfumes nos pés. Geralmente é na cabeça, no corpo, mas enfim, aquela mulher ela não achou-se digna nem sequer tocar na cabeça de Jesus, mas sim nos pés de Jesus. E os discípulos falaram: se ele fosse profeta, bem ele saberia quem é essa que está tocando-lhe. Porque todavia é uma prostituta, uma pecadora. Mas Jesus
questiona e fala: quando eu entrei na sua casa, você não me deu nem água para lavar os pés. Essa aqui, toda vida, desde quando eu entrei, ela não para de chorar e de enxugar suas lágrimas ali com seus cabelos. Quem está entendendo? Então, essa ação demonstra fé. Essa ação demonstra adoração. Essa ação demonstra um amor puro e um amor verdadeiro. Porque às vezes tem gente que diz que ama, mas ela é um amor meio que forçado, sabe? Ela faz algo, mas não porque é de livre e espontânea vontade, mas é pelo contrário, é forçado. Isso não vai ter resultado. O que Deus quer de nós é um amor verdadeiro, é um amor sincero. Diga glória a Deus. Ora, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso aqui é uma coisa que me chama muita atenção, sabe por quê? Porque fala sobre é necessário. E tem coisas que realmente é necessário na nossa jornada de vida cristã. Por exemplo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca Deus, creia que ele o quê? Creia que ele existe. Às vezes tem pessoas que falam assim: mas cadê Deus? Tem pessoas que falam assim: eu estou buscando tanto a Deus e parece que ele não está me ouvindo, parece que ele não está me vendo, parece que ele não está se importando. E esse não seu, porque eu acredito que são setas do maligno jogando na sua mente para duvidar da presença, da resposta, é a mesma coisa de falar para você assim: esse Deus não existe. Quem está entendendo, diga amém. Porque é necessário que você creia que ele existe. Fala para a pessoa assim: ele existe. Ele é fiel, ele existe, ele é fiel. Talvez ele não te respondeu, que aí também é outra questão. Ou por que ele não te respondeu? Mas por que eu estou tanto tempo e nada acontece? Aí é outra questão. Mas duvidar que ele existe é um problema, isso aí já é problema, porque você vai entrar nessa questão de coisas necessárias, coisas fundamentais para que você possa ter um resultado na sua vida. Porque a partir do momento que você creia que ele existe, ele vai se tornar o seu galardoador. Em outras palavras, ele vai te recompensar. Em outras traduções, essa palavra galardoador, eu tenho dificuldade de falar. Eu vou começar a trabalhar com duas pessoas aqui do meu lado. Ou então vocês me ajudam, por favor, gente. Tá rindo também, já tá implicando ali também. Ó. Então, ele se torna recompensador dos que o buscam. Essa palavra, o significado dela é recompensa. Então, Deus quer te recompensar por você buscar ele. Agora, é uma coisa que às vezes você fala assim: mas calma aí, ele vai me recompensar por quê? Porque eu estou buscando ele? É para você ver o quanto Deus olha para quem busca ele. É para você entender o quanto Deus admira quem busca ele. A Bíblia diz que os olhos dele estão passando por toda a terra, sabe? À procura de quem? De um verdadeiro. De um verdadeiro adorador que o adora em espírito e em verdade. Alguém que adora ele com toda a intensidade, com toda a sua força, de todo o seu quê? Coração. Lá no livro de... Meu Deus do céu, eu estou indo para outros livros, estou fugindo da mensagem principal. Mas enfim, vamos chegar nessa conclusão aí. Talvez para muitos já chegaram. Para outros ainda não foi suficiente. Mas vamos lá. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Quem gosta da palavra vai ficar feliz. Porque eu me lembro que eu gostava muito quando o pregador ia para outros versículos, eu anotava e depois eu fazia a minha própria análise. Eu achava muito legal isso aí. Capítulo 15. Versículo 15. Ó, no capítulo 15, versículo 12, diz assim, ó: e entraram em aliança
de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, e de todo o coração e de toda a alma buscaram, vamos dizer assim. Entrar em aliança, essa questão de entrar em aliança é um acordo, sabe? A igreja entrou em um acordo. Por exemplo, nós vamos fazer uma vigília aqui, mas qual que vai ser o tema da vigília? O que a gente vai fazer na vigília? Vai ser uma vigília de oração. É uma vigília de oração, é uma vigília de buscar a Deus, é uma vigília que nós vamos levar o nosso corpo a sacrificar a noite toda para buscar quem? A Deus. Quem gostaria de fazer esse compromisso de estar aqui? Aí a pessoa chega no dia de buscar a Deus, ela está bem distante. Ela não está naquela conexão. Então ela já quebrou a aliança de buscar quem? Porque ela fez o compromisso que viriam buscar a Deus. Agora no versículo 15. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento. Porque de todo o coração eles juraram. E de toda a boa vontade buscaram ao Senhor. E por eles foi o quê? Foi achado. E o Senhor lhe deu paz por todo ao redor, repouso ao redor. Aqui na minha tradução fala por toda parte. O que mudou a vida desse povo que diz aqui no versículo que não tinha paz nem para o que entrava, nem para os que saía? No versículo 5, no capítulo 15, versículo 5 fala: naquele tempo não havia paz nem para os que saía e nem para os que entravam, mas muita perturbação sobre todos os habitantes daquela terra. E tem gente que, infelizmente, a vida dela está sendo uma perturbação. Tem gente que, infelizmente, o casamento dela está sendo perturbador, ou o trabalho dela está deixando ela sem sono, ela não consegue colocar a cabeça no travesseiro, porque sempre é alguma coisa que está deixando ela impaciente, ela sem paz. Só que hoje Deus está dizendo para você, o resultado disso é você me buscar de todo o coração. Eu aprendi isso. É por isso que às vezes você nunca vai me encontrar assim meio... Porque eu aprendi isso. Foi fácil, pastor? Não foi, não. Mas eu sei que ele está cuidando. Eu sei que ele está cuidando. E esse fator de eu sei que ele está cuidando, é por isso que às vezes eu gosto de deixar as coisas fluir. Porque eu sei que ele está no controle da situação. Quem está entendendo? Eu não vou ficar colocando a mão na arca sem necessidade, por irreverência, não. Eu sei que é ele que está cuidando da situação e está tudo no controle dele. Então, quando eles fazem o juramento de buscar o Senhor de todo o coração, a Bíblia diz que eles alcançaram o que eles precisavam, que era paz, aqui no versículo 15. E todo Judá se alegrou. Agora a questão é, todo Judá se alegrou por esse motivo, desse juramento? O que trouxe alegria? Se alegrou por esse motivo? Reflita, não fuja da questão atual da mensagem. Não saia dessa mensagem. Tenha a sua mente na mensagem. Por que ele se alegrou? Eu abri o culto dizendo, o salmista Davi dizendo assim, e eu me alegrei quando me disseram, vamos, casa do Senhor. Vontade de buscar. Então você vê que quando você está com vontade, por exemplo, hoje eu vou te levar para jantar. Quem está entendendo? É coisas que a pessoa quer e você traz. Então é algo que está indo de quê? De encontro. É algo que está indo de acordo. É algo que está alienado. É algo que está no mesmo propósito. Mas quando você chama alguém que não quer nada para fazer isso, ela vai você só, se vira. Quem está entendendo? Então, quando o povo se alegrou deste juramento, ou como nessa tradução que eu li, por este juramento, é porque ele sabia que o que ia resolver a vida deles era todo o povo buscasse a quem? Então, eles viram que eles estavam precisando buscar quem? Eles precisavam ir para a casa de quem? Eles precisavam estar na presença de quem? Então, essa questão de você saber o que é necessário é que te alegra dia após dia. Mas, quando você chama uma pessoa que não está na mesma visão, ela não vai se alegrar. Ela às vezes até vem na igreja, mas vem com a cara virada. Ela vem, parece que vem mastigando um limão. Não, mas limão até que dá para ir descer um pouco. Mastigando fumo. Tem outra coisa mais amarga do que o fumo?
Eu não sei. Eu só sei dizer que a pessoa ela nunca vai estar feliz na casa do Senhor. Ela nunca vai conseguir estar em paz. Sabe por quê? Porque o que tá na presença de Deus tem que ser uma coisa que entra na pessoa. Uma coisa que entra no corpo da pessoa, que entra na alma da pessoa, que está em conexão com o espírito da pessoa. Então, quando o salmista diz me alegrei quando me disseram, é como se ele falasse assim, poxa, era o que eu queria, era o que eu precisava disso. Mesmo quando você fala, irmão, vamos na igreja. Ô, irmão, eu queria muito mesmo. Vamos hoje vai ser bênção. E você já vem no clima que vai ser bênção. Mas quando a pessoa não está no mesmo espírito, meu amado, você vai fluir e a pessoa vai estar boiando. Quem está entendendo, diga amém. Então, eles se alegraram por esse juramento, porque é uma coisa que era necessário, era uma coisa que era boa. Diga glória a Deus. Calma aí, que eu só estou amolando a espada. Porque todo o seu coração juraram, e de toda a sua alma, vontade, buscaram e acharam. E o Senhor lhe deu repouso ao redor. Diga glória a Deus. Então, é esse repouso que a gente vai tratar lá no livro do Evangelho de João, capítulo 16. Glória a Deus. João, capítulo 16. No capítulo 16, versículo 3, diz assim, ó. Eles vão se levantar, né, que é a questão da divisão, tal, tudo isso. E muitos vão até morrer por causa disso, que inclusive tentaram matar Jesus na sinagoga, apedrejando ele, expulsou ele da sinagoga. Saulo, que depois se tornou Paulo, perseguiu os cristãos até Damasco, querendo matar todos que eram do caminho, sim ou não? E no meio do caminho caiu de quê? Do cavalo. Então isso realmente aconteceu. E no versículo 3 diz assim, ó, isso farão, por que eles vão fazer isso? Porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Então você vê que, então quer dizer assim, pastor, o que Saulo fez, ele fez isso por quê? Porque ele achava que era tributo, que era serviço de Deus. Então ele estava fazendo aquilo por achar que estava agradando, mas na verdade ele não conhecia Deus. Pastor, tem como isso? Tem. Tem como, isso é isso que mais acontece. A mente do homem ela é terrível, ela se apega, né? Ela fala assim, eu estou fazendo para Deus e pronto, e acabou. Isso é religiosidade. Não tem nada de espiritualidade. Tem gente que tem mais coragem de pegar um carro e jogar na praia do que muitas das vezes pegar um prato de comida e dar para uma pessoa que está morrendo de fome. Quem está entendendo? Então, essas questões de não conhecer é o problema. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Então, a verdade de Cristo, ela traz uma libertação profunda na vida da pessoa. A pessoa, ela tem liberdade. A religião não te liberta, a religião te prende, mas Cristo, ele te liberta. Cristo Jesus, ele te faz ser livre. Cristo Jesus te faz você adorar com liberdade, você louvar com liberdade, você se entregar por liberdade. Você, por exemplo, você não vai ver nenhum dos apóstolos entrando na questão seguinte, eu vou morrer por Cristo por causa disso ou por causa daquilo, não. Toda vez que o apóstolo Paulo ou qualquer um dos apóstolos foram perseguidos, eles deixaram bem claro, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Por devoção a Deus, por entrega a Deus. Então, quando a pessoa ela conhece a Deus, quando a pessoa ela ama a Deus, ela se sacrifica. Que é diferente de quem não conhece a Deus. Ela não consegue fazer nada para Deus. Até muitas das vezes, quando ela vai evangelizar, ela não vai bem, porque ela não entende a questão de estar evangelizando, porque não tem por que ela fazer aquilo, ela não tem noção, mas ela não entende que Jesus fazia isso, que os apóstolos faziam isso e que a ordem é para fazer isso. Então, isso é raso para ela, isso é pequeno para ela, isso é incompreensível para ela. E a pior coisa que existe é alguém fazer algo sem compreensão. Quando o seu filho entende o propósito de ir para a escola, é melhor do que você obrigar ele a ir para a escola.
Quem está entendendo? Então, quando você faz algo por obrigação, não vai fluir como algo por compreensão. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, por essas coisas eu vos tenho dito, para que quando a hora chegar, não vos recordeis de que eu disse, e vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a vocês, convém-vos que eu vá. Por quê? Se eu não for o Consolador, se eu não for, não virá para vós outros. Para vós, outro. Em outras palavras, não vai ficar só em vocês. Porque tem uma questão aqui que é bem para outro assunto. Que fala que só os apóstolos tinham o Espírito Santo. Se, porém, eu for, eu vos o quê? Enviarei. Então, Jesus, ele fala assim, é necessário que eu vou, eu preciso ir, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. É como se Jesus falasse assim, eu tenho algo bem maior, eu tenho algo bem melhor, eu tenho que ir, porque vocês precisam entender que eu quero, de fato, habitar dentro de vocês. Vocês têm que entender que eu vou, mas quando eu for, o Espírito Santo vai vir para estar com vocês. Hoje, o que te move, o que deve te mover é o Espírito Santo. O que deve te guiar é o Espírito Santo. O que te deve colocar de pé é o Espírito Santo. E você deve fazer com que isso aconteça. Não é, mas eu não vou fazer nada. Não, você tem que fazer por onde merecer isso aí. Você tem que fazer por onde merecer isso aí. A Bíblia tem um versículo nos evangelhos que fala assim, que assim, se vocês que sois maus não sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Se vocês que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Dará o Espírito Santo a todos aqueles que o que, igreja? Que pedirem. No versículo 8 fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Do pecado porque não quê? Então, a incredulidade é um dos pecados que tem dominado o mundo. Não, tem que tomar cuidado isso aí. Essa fé que nós lemos lá atrás, sobre falar, aquele que crê em Deus, é necessário que crê que Ele existe. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Isso é necessário. Porque quando você não crê, você está pecando. Quando você não coloca em prática, você está pecando. Quando você não faz uso da sua fé, você está em quê? Em pecado. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está o quê? Julgado. Eu pulei um versículo, é o 11 que eu acabei de ler, né? Ele fala do pecado porque não creram em mim, e no 10 ele fala da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Tem aí, no versículo 11, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Essa é a questão. A vida do diabo, de Satanás, como você quer falar, já está definida, mas a sua não. Ele já tem o veredito dele, ele já está julgado. Então ele sabe que o pouco tempo que lhe resta é muito pouco. Então ele quer levar o quanto mais ele puder com ele para essa condenação final. Mas eu e você tem como a gente viver uma vida que verdadeiramente a gente pode dizer, eu estou salvo por causa de Jesus Cristo. Então essa verdadeira vida com Cristo é que faz total diferença na vida do cristão. Ele continua dizendo, né?
Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê, Senhor? Você tem tanta coisa para dizer para eles, e eles, não é nem questão que o Senhor não tem tempo, mas é questão que eles não vão suportar. O que o Senhor tem? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Que palavra tão pesada é essa que nem eles vão aguentar? Calma aí. Se eles não vão aguentar, é por algum motivo. Versículo próximo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que vier ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Diga glória a Deus. E isso já está revelado, isso já está falado, isso já está claro para todo mundo, através das cartas dos apóstolos, apocalípticos, enfim. A partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. A questão é, quando você não tem o Espírito Santo, você é guiado para aquilo, talvez coisa que não é verdade. Aí você fica se apegando à fábula, mas não sei o quê, e tem muitas religiões por aí que vai querer te falar que não existe céu, que não existe inferno, que não sei o quê, mas só existe uma palavra que tem poder, que é a palavra de Deus. E quem vai no meio de tantas informações, quem vai te conduzir na que é verdade? O Espírito Santo. Por isso que quem tem o Espírito Santo não é enganado. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai enganar, se possível, até muitos dos escolhidos. Os falsos mestres vão enganar, se possível, até muitos dos escolhidos. Por quê? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está alinhado na palavra. E o que combate essas informações erradas, mentirosas, é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, a partir do momento que você se apega à palavra de Deus, você não vai cair em palavras falsas, ensinamentos falsos. Você não vai ser enganado por ninguém. Por isso a importância da igreja ter desejo de falar, eu quero ouvir a palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo. Você vê que uma das coisas que quando a pessoa ela não tem muita vida com Deus, ela vai falar de coisas que às vezes ela viveu. Eu não quero saber de vida de ninguém, eu quero ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É aquele culto que passa de culto para ser uma palestra. Isso eu não acho legal. Eu acho que o culto não pode fugir de culto. Ele tem que ser culto. A palavra é de Deus, o louvor é para Deus, a oração é para o Senhor, tudo que for feito é para a glória de quem? Mas quando o culto começa a ser para o homem, enfim, aí acaba fugindo, passa a ser uma coisa totalmente desgastante, inadequada e não legal. E não flui. Mas quando é algo para Deus, é aquela questão que às vezes você fica tanto tempo e fala, meu Deus, que coisa boa, se eu pudesse eu ficava a noite toda. Porque o que é de Deus é bom, o que é para Deus é bom. O que é para o Senhor é bom. E por isso que não é questão, mas o culto não estava legal. Não, você precisa saber se é o culto que não está legal ou é você que não está legal. É a palavra que não foi boa ou é você que não está bem para receber a palavra de Deus? Então, quando você pega e faz essa questão de separação, de você olhar e falar, não, eu quero realmente uma aliança com Deus e buscar Deus de todo o meu coração, você vai ver a sua vida espiritual, ela fluir cada dia mais. Diga glória a Deus. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Eu vou lá de anunciar. Diga glória a Deus, irmãos. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse, que há de receber do que é meu, e vou lá de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco, vê-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, quem vem a ser isso que nos diz? Um pouco não me vereis mais, outra vez, um pouco vê-me-eis e vou para o Pai.
Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe, indagais entre vos a respeito disto, que eu vos disse um pouco, não me vereis, e outra vez um pouco, ver-me-eis? Versículo 20. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uma das coisas que o mundo mais quer ver lá fora, você sabe o que é? É um crente dando mau testemunho. É uma igreja caindo. É uma igreja sendo derrotada. É isso que alegra o mundo lá fora. As pessoas não querem ver a igreja estando bem. Isso incomoda. Então, por isso que muitas das vezes você não entende por que você está passando por isso. Você fica triste, você chora, você fica mal ali, a alma sua está angustiada. Mas uma coisa eu te digo, tem uma promessa de alegria chegando para você. Vocês vão se alegrar. A vossa tristeza se converterá o quê? Em alegria. Por isso que você deve falar, minha filha, fique em paz, esse deserto vai passar. Essa tempestade vai passar. O nosso choro vai se converter em alegria. Vai se converter em alegria. A glória de Deus vai vir sobre a nossa vida. O choro verdadeiramente pode durar sim, uma noite, não tem problema. Mas só que fique sabendo que pela manhã ele vai ter que ir embora. Porque o Senhor vai nos encher de alegria. Há uma promessa de alegria sobre a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro sobre isso, né? Que ele fala que ele tem experiência de estar triste, mas também ele sabe que quer estar alegre. Porque em Cristo Jesus, ele está sempre feliz, ele está sempre alegre. Então, por isso que Tiago fala, né, na carta dele, que tem de motivo de muita alegria para passar por diversas provações. Tem de bom ânimo quando passar por diversas situações negativas. Porque isso é um aprendizado, isso é uma formação, isso amanhã vai servir de testemunho para a glória do Senhor. Eu já estou finalizando aqui. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, eita glória, cadê a mãe dos meninos aí, Jesus? Eita, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo homem. Eu me lembrei do que Dona Graci falou. É uma dor passageira. É uma dor. Eu falava na primeira filha, a Ruth, e minha esposa lá, meu Deus, a Dona Graci me ajudando. Falou, filho, fique em paz, é assim mesmo, essa dor é passageira. Logo mais vocês vão ver que não vai mais nem lembrar e vai querer ter outro. E aconteceu. E aconteceu. Então, assim, é uma coisa que às vezes as mulheres falam assim, meu Deus, nunca mais, que nada. Depois esquece, porque fica alegre de ver aquela coisa linda. Diga glória a Deus. Aquela bênção. Então, é uma coisa que às vezes no começo parece que a gente está passando por uma dificuldade. Às vezes você está sendo cristão e você está tendo vários tipos de conflitos na sua casa, no seu trabalho. Às vezes as coisas para você não estão fáceis. Às vezes é difícil você ser cristão no ambiente que você trabalha. É difícil você ser cristão na sua casa, na sua família, no seu casamento. Às vezes seu esposo não é crente, mas fique sabendo que tudo isso vai se tornar em alegria lá na frente. Você vai poder dizer, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena eu ter passado pelo que eu passei, viver o que eu vivi, tudo isso para a glória de quem? De Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu vou finalizar já, mas eu queria fazer menção de alguns versos aqui. Versículo 22, por exemplo, ele diz assim, ó, assim também agora vós tem de tristeza, mas outra vez vós verei. O vosso coração o quê? Se alegrará. E a vossa alegria o quê? Tem até um louvor que fala sobre isso. Essa alegria não vai mais sair. É isso aí.
Então, agora é uma coisa, porque assim, imagina, irmão, você está andando com Jesus, você está vivendo com Jesus, você está conversando com Jesus, é tanto que Pedro interviu nessa questão. Pedro falou, não, Senhor, você não pode morrer. Não, você não pode fazer isso. Só que Jesus falou, ei, calma aí, você não compete nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então era necessário Jesus morrer, era necessário Jesus passar por tudo que ele passou. Mas uma coisa eu te digo, daqui uns dias, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e essa alegria, quando vocês me verem ressuscitado, ninguém mais vai poder tirar de vocês. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Por isso que você deve dizer, o meu Senhor morreu, mas Ele ressuscitou. Ele pagou o preço, Ele ressuscitou, Ele foi vencedor, Ele é vencedor! Meu irmão, essa alegria que não consegue tirar, não consegue, não adianta, não consegue não. É porque Ele vive, sabe? É porque Ele vive, é por isso que a gente estamos alegres. Por isso que nós cantamos assim, é por isso que nós se alegramos assim, é por isso que nós se alegramos. Porque o nosso Senhor é vencedor. Aleluia, Jesus. Naquele dia nada me perguntais. Em verdade, verdade vos digo. Se pedir alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tem pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a vossa alegria seja o quê? Para que a vosso gozo se cumpra, em outra tradução, que para que a vossa alegria seja completa, é o que está escrito aqui. Então, eu entendo o quê? Que às vezes o cristão ele está pagando muitas coisas, está passando por muitas aflições, muitas coisas, que às vezes ele não está realmente orando. Isso é problema, irmão. Porque a Bíblia fala, vocês pedem e não recebem porque pedes maus. Que forma você está pedindo? De que maneira? Qual que é o foco do que você pede? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor envie um anjo lá, que o Senhor venha quebrar essas coisas aqui, que o Senhor venha destruir essa força do mal, que o Senhor venha destruir esse demônio, que o Senhor venha tirar essa força espiritual maligna, que o Senhor venha... Você acha que essa é a oração que Jesus quer que você venha fazer? Entrar em batalhas espirituais, em conflitos de guerras espirituais? Você acha que Deus quer que você fique de briguinha com Satanás, entrando nessas batalhas? Você acha que não tem uma coisa mais importante para você pedir ao Senhor? Imagina você chegando diante do Deus fisicamente e Ele olhando para você falando assim, filho, o que você quer que eu te dou? Você vai pedir o que para Ele agora? Salomão, ele teve essa oportunidade. O Senhor falou, pede o que quiser, Salomão. Salomão falou, Senhor, me dê sabedoria. Sabe por quê? Porque essa define, quando você vai entender o que é a sabedoria é uma coisa muito grande, é incalculável. E às vezes o que nos impede de alcançar coisas boas é a falta da sabedoria. Porque às vezes você não sabe como pedir, ou não saber é a falta da sabedoria. Quem está entendendo, diga amém. Você não sabe lidar com a situação, às vezes as coisas chegam para você fazer, você fica todo perdido, desorientado. Você lembra que chegou uma mulher, duas mulheres, na verdade, com uma criança, dizendo, ó, essa criança é minha, a outra fala, ela também é minha. Por quê? Não, mas é porque morreu o filho dela, à noite ela está falando que esse filho é meu. E então as duas estão em conflito, dizendo que o filho é dela, porque um tinha morrido à noite. Salomão teve uma sabedoria muito grande de falar, já que vocês duas estão falando que é mãe, uma mãe jamais vai querer a morte de quem? Uma mãe jamais vai querer a morte de quem? Mas uma pessoa que não é racional, ela vai pensar com arrogância, com ignorância, com brutalidade. Que foi o caso da mulher que não era mãe. Porque quando Salomão falou assim, ó, então traga a criança aqui que nós vamos partir no meio. E aí eu vou dar um pedaço para uma e um pedaço para outra. A arrogante, tá certo, faz isso mesmo. Salomão falou, pois você não é a mãe, dá para essa aqui. Então essa questão, ela define muito na nossa vida, quando você aprende a falar assim, eu quero sabedoria, eu quero saber como lidar com o meu casamento, quero saber lidar com a situação que eu estou enfrentando, eu quero sabedoria porque às vezes você acha que, você acha que as coisas é para agora. Não, às vezes você vai ter que esperar que não é para agora, é para daqui a pouco. É no tempo de quem?
Nem tudo é no nosso tempo, nem tudo é na nossa hora, nem tudo é da nossa maneira, nem tudo é do nosso gosto. Deus não está para fazer o seu bem-querer. Ah, Deus é meu bem-querer. Ah, Deus, eu quero um picolé. Ah, Deus, eu quero um chocolate. Não, calma aí. Ele sabe o que realmente você precisa. Ele não quer filho mimado, dengoso. Ele quer um filho que verdadeiramente seja leal, seja fiel, seja verdadeiro. E esse fator de Deus falar assim, é por isso que quando Jesus ele desce as águas, a voz veio do céu dizendo assim, este aí é meu filho amado, em quem eu o quê? Me comprazo. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a missão, porque Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Então Deus se agrada mais que lhe obedeça. É o que Samuel falou. Importa o que Deus tem prazer nos holocaustos ou em que obedeça a sua palavra? Pois Deus tem mais prazer em que obedeça a sua palavra. Deus tem prazer em que obedeça a sua palavra. Então, quando você, às vezes, vai fazer muitas coisas, sacrifício, isso e aquilo, e tem a opção de obedecer a palavra de Deus, então faça a vontade de Deus. Amém? No versículo 33, para nós finalizar, a despedida de Jesus. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenha paz em mim. Ponto. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Essas coisas, tenho vos dito, né? Tenho vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. A paz que você está achando que vai ter lá, quando eu chegar naquele trabalho, agora minhas coisas vão ficar boas. Meu Deus do céu, quando eu casar vai ficar bom. Jesus, quando eu conseguir isso vai ficar bom. Não, você está indo para o caminho totalmente equivocado. Não é essa o seu alvo. Se você acha que vai ter paz por casar, por ter trabalho, por ter carro, por ter riqueza, você está muito enganado. Se você quer ter paz nesse mundo, essa paz está em Jesus Cristo. Porque se você tem Ele, meu amado, você vai vencer o mundo. Ele quer que você vença o mundo. Lá em 1 João 5 fala, a vossa fé é a fé que vence o mundo. E Jesus fala que Ele é autor da nossa fé. Ele é autor da nossa fé. Ele é a fé. Ele que é a fé. Então, a partir do momento que você tem Cristo, pode ter certeza, meu irmão, que você vai vencer essa guerra e é hoje que você vai vencer ela. É agora que você vai vencer essa batalha. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu a orientação bíblica? Então fica de pé e mais dá palma forte para Jesus. Bem forte para o Senhor. Bem forte para Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Eu quero que você, em nome de Jesus, reflita sobre a mensagem ministrada. Coloca dentro do seu o quê? Coração. Amém? Em nome de Jesus.